com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos, inclusive, têm os slides que possibilitarão que os irmãos acompanhem o raciocínio da nossa exposição aqui, porque nós não repetimos o texto da revista. A nossa proposta é apresentar subsídios complementares aos amados irmãos. Os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, viram o vídeo do comentarista e, portanto, a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares. E como isto pode trazer alguma dificuldade no acompanhamento do raciocínio, os irmãos têm ali nos slides, os irmãos têm ali no texto de apoio o itinerário do nosso pensamento. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da classe dos adultos. Também o portal Escola Dominical disponibiliza videoaulas, textos de apoio e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Ao longo da semana, o portal Escola Dominical também disponibiliza breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na Revista dos Adultos. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós fazemos a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa reunião que é aberta a todos, tanto presencialmente quanto online, e os irmãos podem interagir no chat, elucidando as últimas dúvidas que tiverem. Essa reunião se realiza no templo antigo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que o prometeu. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor jubilado de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, e membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje estaremos iniciando o segundo bloco do nosso trimestre. O primeiro bloco foi uma introdução ao estudo das promessas de Deus. Nós vimos o que são as promessas de Deus, quais são as promessas de Deus para Israel, quais são as promessas de Deus para a igreja e qual a relação que existe entre promessa e obediência. A partir de hoje, nós estaremos estudando as promessas de Deus em espécie, ou seja, quais são as principais promessas de Deus. E nós não poderíamos começar este bloco a não ser pela principal e mais importante promessa que Deus deu, que é a promessa de salvação. Então, esta nossa lição de número 5 vai tratar sobre a promessa de salvação. Esta é a principal promessa de Deus. Deus se revelou ao homem para que dissesse ao homem que quer que o homem seja salvo. Lá na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2,
versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, naquele mesmo dia, Deus revelou o seu plano de salvação. Deus prometeu salvar o homem. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O Senhor se dirige ao diabo, que estava ali cantando a vitória, que havia conseguido fazer o homem cair. E ele que tinha inveja do homem que havia sido colocado como mordomo da criação terrena, ele é surpreendido pela revelação de que, ao contrário do que aconteceu com ele e os anjos que o seguiram, o homem teria a oportunidade da salvação. Gênesis capítulo 3, versículo 15, esse versículo que é conhecido como proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio da salvação, é quando Deus promete salvar o homem. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, o Senhor promete salvar o homem. E o que é a salvação? É a retirada do pecado e o restabelecimento da comunhão, da amizade entre Deus e os homens. O primeiro casal tinha plena comunhão com Deus. Toda viração do dia, Deus vinha ao encontro do primeiro casal. Nós tínhamos ali uma perfeita harmonia, uma perfeita comunhão, uma perfeita união entre Deus e o homem. Mas o homem desobedeceu a Deus. O homem pecou. E ao pecar, houve divisão entre ele e Deus. E esta separação entre ele e Deus é o que a Bíblia chama de morte. É o que lemos lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, ao pecar, o homem ficou separado de Deus, tanto que naquele dia, quando Deus vai ao jardim, Adão e Eva se escondem, porque não tinham mais como comparecer diante de Deus. Estavam espiritualmente mortos, estavam separados de Deus. Mas Deus diz que isto iria mudar. Ele restabeleceria a amizade com o homem, a comunhão com o homem. E isto se daria por meio da semente da mulher. A semente da mulher feriria a cabeça do diabo, que tinha agora o império da morte, o domínio sobre a humanidade, porque a humanidade se tornou escrava do pecado. Mas a semente da mulher destruiria este império da morte. A semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E isto se daria através do ferimento do calcanhar da semente da mulher. Ou seja, isso se daria através do derramamento de sangue. É por isso que é dito pelo escritor aos Hebreus, em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão.
Então, logo o Senhor Jesus, logo o Senhor Deus diz que a semente da mulher seria o Salvador do mundo. Ele venceria o pecado, ele derrotaria o império da morte nas mãos do diabo, mas isso se daria com um derramamento de sangue. E Deus prefigura isso ao fazer túnicas para o primeiro casal que estava nu e tinha vergonha agora da nudez. E, para tanto, ele mata um animal, porque faz as túnicas das peles daquele animal, né? Capítulo 3, versículo 21 de Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, aqui nós temos a Deus tendo que matar um animal, e a tradição judaica diz que era um cordeiro, para que o homem e a mulher pudessem ser vestidos. Isto já prefigura o que acontece na salvação. Na salvação, nós somos vestidos, né, com as vestes da salvação. O profeta Isaías diz lá no capítulo 61, versículo 10, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Estas vestes de salvação, elas só são colocadas em nós por causa do derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus já prefigura isso por esse fornecimento de vestes para Adão e Eva, depois de já ter prometido a salvação, né, dizendo que a salvação viria através do derramamento de sangue da semente da mulher. Então, vemos aqui que Deus, logo no dia mesmo da queda do homem, ele prometeu a salvação. Mas ele, ao se revelar ao homem através da Bíblia Sagrada, ele nos revela que, embora ele tenha revelado o plano da salvação no dia da queda, este propósito divino já existia antes da fundação do mundo. Lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E João, escrevendo lá no Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz assim: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o plano da salvação já estava em Deus antes mesmo que o mundo fosse criado. Deus já sabia que criaria o homem, que o homem pecaria, mas Deus já queria salvar o homem. Na eternidade passada, Deus já havia feito o propósito de salvar o homem. Por isso que esta é a promessa mais importante que existe. É a principal promessa. Por quê? Porque já estava em Deus antes mesmo da criação do mundo. É revelado no Jardim do Éden, é consumado em Cristo Jesus, mas já estava previsto antes mesmo da fundação do mundo. É algo que está na essência de Deus. É algo que está no propósito de Deus.
E a Bíblia diz que o propósito divino é a salvação de todos os homens. Nem todos os homens serão salvos, mas Deus quer que os homens sejam salvos antes mesmo da fundação do mundo. E por isso não tem sentido nenhum dizer que hoje Deus priva alguns homens da oportunidade de se salvar, como defendem os calvinistas, né, os adeptos da teoria da predestinação incondicional, que diz que Deus de antemão escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Isto é exatamente o contrário do que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia decidido salvar todos os homens. E quando o homem cai, no mesmo dia da queda, ele revela este plano, dizendo que isso se faria mediante a semente da mulher, o derramamento do sangue da semente da mulher. Então, há um propósito divino, e se Deus não faz acepção de pessoas, e se Deus não muda, há um propósito divino antes da fundação do mundo de salvar a todos os homens. E por isso ele dá uma real oportunidade a todos os homens para se salvarem. Mas existe uma condição para essa salvação, que é crer na semente da mulher que derramou o seu sangue. Por isso nem todos serão salvos. Mas o propósito de Deus, o desejo de Deus, é que todos sejam salvos. E ele cria as condições para permitir que cada ser humano faça a sua escolha. Que cada ser humano diga sim ou não à proposta salvadora do Senhor. Então, este é o plano de Deus, né? E por isso que quando Deus promete, o cumprimento se dá quando a semente da mulher se faz homem, quando Cristo se faz semente da mulher. É o que vemos lá, Paulo falando sobre a plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então aqui, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o cumprimento da promessa se deu quando Jesus veio ao mundo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí veio a salvação. Aí se consuma a obra salvadora, se cumpre a promessa de salvação. Só teve salvação depois da vinda de Jesus? Não. Quem creu na promessa, vendo-a de longe, crendo nela e a abraçando, também alcançou a salvação. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus nos diz o nome de muitos que alcançaram a salvação antes mesmo do nascimento e da morte de Cristo Jesus. Isto porque o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício único, perfeito e eterno. A salvação é eterna. Por quê? Porque ela foi prevista antes da fundação do mundo. Ela tem origem em Deus e Deus é eterno. É por isso que a salvação é eterna. Ela não está circunscrita ao tempo. O sangue de Jesus, ele salva desde o primeiro justo, que é Abel, até o último que for nascido no milênio, no final do milênio.
todos eles podem ser salvos pelo derramamento do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque, como o texto nos diz, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. A salvação é eterna. E por ser eterna, ela não está presa pelo tempo. Lá em Isaías, capítulo 45, versículo 17, antes mesmo do nascimento de Cristo, o profeta diz: mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Então há uma promessa de salvação para Israel, e é uma salvação eterna. E em Hebreus, capítulo 5, versículo 9, já em um Novo Testamento, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E aqui nós estamos falando deste ele é Jesus. Quando ele bradou na cruz, está consumado, ele veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, nós vemos aqui nesses dois textos que a salvação é eterna, porque ela tem origem em Deus. E por isso, o sangue de Cristo salva a todos, desde o primeiro justo, que foi Abel, até o último justo, que terá nascido lá no milênio. Então, aqui nós vemos que o plano da salvação, ele já é eterno, porque foi concebido antes que houvesse tempo, e por isso a salvação de Cristo alcança a humanidade desde o seu início até o término da existência deste planeta. A salvação, além de ter sido concebida por Deus, foi executada por Deus. Deus que se fez homem. Então, aqui também nós vemos um outro aspecto para nos mostrar que a salvação é eterna. Por quê? Porque não só Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16, o chamado texto áureo da Bíblia. O Filho unigênito deu a sua vida por nós. O próprio Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 15, nos diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, o próprio Deus Filho deu a sua vida por nós. Por isso a salvação, ela é consumada por um outro ato divino. Concebida por Deus na eternidade passada, revelada pelo Pai no dia mesmo da queda do homem, consumada pelo Filho. Deus é a fonte, é a base da nossa salvação. Ele é a rocha ou o rochedo da salvação.
Por isso que ele é chamado assim nas Escrituras. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 15, no Cântico de Moisés, que é uma mensagem profética, todo cântico nas Escrituras é uma mensagem profética. Diz assim o texto, Deuteronômio 32 e 15: E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Então, Deus aqui é chamado da rocha da salvação. Por quê? Porque ele é a base da salvação. A salvação tem por base, por alicerce, a Deus. Por isso podemos confiar nesta promessa, porque é o próprio Deus quem planeja e quem executa a salvação do homem. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 47, um salmo de Davi fora do livro dos Salmos. Vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Davi, já próximo à morte, salmodiando a Deus, cheio do Espírito Santo, diz que Deus era a rocha da sua salvação. Este salmo, registrado aqui no segundo livro de Samuel, é repetido no livro dos Salmos, né? Este salmo aqui do segundo livro de Samuel é o Salmo 18. E no Salmo 18 também é dito que o Senhor é a rocha da salvação. No Salmo 62, versículo 2, Salmo 62, versículo 2, nós temos: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Então, aqui também, Davi, mais uma vez, e no versículo 6 ele disse assim: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Repete aqui o que ele havia dito no versículo 2. Então, também, mais uma vez, Davi diz que Deus é a rocha da sua salvação. E lá no Salmo 89, agora o salmista é outro, é Etã. Etã diz o seguinte no Salmo 89, versículo 26: Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Deus é a rocha da salvação. Ele é a base da salvação. A salvação tem origem em Deus, foi executada por Deus, consumada por Deus, por isso nós podemos crer que seremos salvos. Não se deixe levar pelas setas malignas que colocam em dúvida a nossa salvação. A salvação tem origem em Deus. A salvação foi planejada e consumada em Deus. Deus quer que os homens se salvem. Então não há por que duvidarmos da realidade da salvação. Como a salvação tem origem em Deus, nós podemos crer que os seus efeitos são permanentes e duradouros. Né? Isso não estou dizendo aqui que quem é salvo para sempre, porque nós vamos ver que há uma condição para a salvação. Mas a salvação é eterna, como nós vimos. Por ter origem em Deus, a salvação é boa, porque tudo quanto Deus fez é bom. Nós já vimos que a salvação é eterna. Também a salvação ela é perfeita, porque ela tem origem em Deus e tudo que Deus faz é perfeito. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso a salvação ela é perfeita.
Guarde bem isto, porque hoje muitas pessoas, não só hoje, mas desde a antiguidade, muitos duvidam da salvação e acham que a salvação é imperfeita. Todos aqueles que defendem a salvação pelas obras entendem que o sacrifício de Cristo é insuficiente. Você precisa fazer penitência, você precisa dar esmolas, você precisa fazer alguma coisa para alcançar a salvação, quando isso não é verdade. Paulo vai deixar isto bem claro na Epístola aos Romanos, onde nós temos um verdadeiro tratado da salvação, onde ele nos mostra que nós somos justificados pela fé, crendo em Jesus. É pela graça, como ele escreve agora em Efésios, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nada podemos fazer para alcançar a salvação. E a salvação ela é perfeita, porque ela foi dada por Deus para nós. Basta que cumpramos a condição que é crer em Jesus. Cuidado com aqueles que dizem que você precisa quebrar maldições para chegar aos céus. Não, quando nós somos salvos, a maldição já é quebrada. Por quê? Porque Jesus se fez maldição por nós. Gálatas, capítulo 3. Aliás, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, Cristo já se fez maldição por nós. Todas as maldições já foram quebradas. O sacrifício de Cristo é suficiente, é perfeito. Por isso não pode ser renovado. O escritor aos Hebreus, ele fala disso em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Por isso, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos da morte de Jesus. Não é um novo sacrifício, não é uma presentificação do sacrifício de Cristo, como defendem os romanistas. Não. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez. Foi um homem que morreu. Por isso, o sacrifício foi feito debaixo do tempo. Não precisa ser presentificado. Mas a salvação é eterna. O sacrifício foi debaixo do tempo. Porque ele nasceu na plenitude dos tempos de mulher, sob a lei, e morreu por nós, sob a lei. Então, o sacrifício está debaixo do tempo. É único. É aquele fato único na cruz do Calvário. Mas os efeitos da salvação são eternos, porque a salvação é eterna. Então, ela é eterna, ela é perfeita, ela é boa. A salvação ela é única, só existe um Salvador, que é Jesus. Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
interessante aqui que Deus disse a semente da mulher. Não disse as sementes, disse a semente da mulher. Paulo, quando ele fala sobre a promessa que Deus deu a Abraão, sobre a posteridade, a descendência, ele também enfatiza a singularidade. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo, a posteridade de Abraão. Só existe um Salvador, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso não podemos orar a ninguém mais. Por isso não existem santos ou mediadores ou espíritos iluminados que nos tragam a salvação ou que nos ajudem na salvação. A salvação é única em Cristo Jesus. Salvação é um ato de amor, porque é um ato divino e Deus é amor. 1 de João 4:8. Deus é amor. Então, se Deus é amor, a salvação concebida na essência de Deus antes da fundação do mundo, ela é um ato de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que a teoria da predestinação incondicional, ela adultera, ela falsifica o amor de Deus. É até interessante que o Dave Hunt escreveu um livro sobre o calvinismo, né, contra o calvinismo, ele que era considerado nos Estados Unidos o terror dos calvinistas. Dave Hunt escreveu um livro que a editora Expressão publicou aqui entre nós, Que amor é este? A falsa representação do amor divino pelo calvinismo. Não podemos conceber um Deus que é amor, que, por sua vontade exclusiva, destina homens para o inferno, que é o que diz a teoria da predestinação. Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. Mas isto vai contra o que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Deus quer que todos os homens se salvem. A salvação é um ato de amor. É um ato de amor. E Deus morreu por nós na cruz do Calvário. Se fez homem e morreu por nós na cruz do Calvário. Porque nos amou. Porque nos amou. O próprio Jesus disse: ninguém terá maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida. Então, a salvação é um ato de amor. A salvação é uma manifestação da graça de Deus. Sim, o homem havia pecado, merecia a condenação, mas Deus quis salvá-lo, mesmo sem ele merecer. Foi isso que o diabo não entendeu, né? Como é que Deus vai salvar o homem e não me salva? Porque Deus amou o homem. Porque assim quis Deus. E os anjos eram só espírito, né? Estavam na glória de Deus, se rebelaram contra Deus. O homem foi enganado, tentado, iludido, e Deus então quis salvá-lo. Mas faz isso como um favor não merecido, por graça. Em Tito 2:11 nos diz isto. Paulo, escrevendo a Tito, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação
a todos os homens. E esta graça é Cristo Jesus, né? O próprio João, no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a salvação é um ato de justiça, né? Jesus derramou o seu sangue, deu a sua vida para nos tirar da morte. Nós que morremos, agora recebemos vida, porque Jesus, que é a vida, morreu por nós. Então aqui se faz a justiça de Deus. O preço dos nossos pecados foi a vida de Jesus. Por termos abandonado a vida e abraçado a morte, Deus, que é a vida, abraçou a morte para nos dar vida. Então aqui nós temos a salvação como um ato de justiça. Então esta é a salvação, algo com origem em Deus. E Deus promete salvar o homem. Quando nós vemos que a salvação é um plano divino, é uma execução divina, nós podemos confiar nela. Porque Deus não falha, Deus não erra, Deus é perfeito e Deus cumpre aquilo que promete. Agora, a salvação, irmãos, é um processo. Isto aqui também muitos se confundem. Né? Veja que o plano de Deus ele foi sendo executado ao longo da história. Concebido antes da fundação do mundo, antes que houvesse tempo, antes que houvesse história. Revelado no dia da queda do homem no Jardim do Éden. Cumprido com a vinda de Cristo na plenitude dos tempos. Consumado na cruz do Calvário. E que persistirá até o final dos tempos. Então, a salvação não é algo que não se protraia no tempo. É algo que se protrai, algo que se desenvolve no tempo. E nós também estamos sujeitos ao tempo. Veja que a salvação é uma promessa e nós já vimos que a promessa é uma declaração de Deus, uma fala de Deus que se cumpre no futuro. Então, o processo da salvação na vida de cada um de nós também se protrai no tempo. Assim como o plano de Deus da salvação se desenvolveu no tempo, a salvação se desenvolve em nós no tempo. Então, a salvação é um processo que só vai terminar na glorificação. No dia em que Jesus voltar para buscar a igreja, se conclui o processo de salvação da igreja. Porque nós seremos glorificados. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, os irmãos vejam que há aqui um processo. A predestinação, a chamada, que é a vocação, a justificação, a glorificação. É um processo com vários atos. O primeiro ato é a deliberação divina. Né? Antes da fundação do mundo, Deus resolveu salvar o homem. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1, como nós já lemos aqui, mas vamos ler de novo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus escolheu salvar o homem, não alguns homens. Deus amou o mundo. Deus quer que todos os homens se salvem. Então, a decisão de Deus foi salvar o homem em Cristo. Ele não quis salvar o diabo, mas ele quis salvar o homem. Então, esse é o primeiro ato da salvação que se deu lá antes da fundação do mundo. Né? Como diz o texto aqui em Efésios, ele escolheu nos salvar. Escolheu nos salvar em Cristo. Depois ele comunica a vontade de salvar, que é o chamamento, é o que Paulo disse aqui, nos chamou. Então ele nos chama à salvação. Então ele escolheu salvar o homem em Cristo. E aí nós temos a predestinação, né? É em Cristo que a salvação se dá. E chamou o homem, disse ao homem que queria salvá-lo. Depois, para tanto, ele nos traz a fé salvadora, que é a palavra da verdade. Né? A fé salvadora. O próprio Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, quando Deus falou no Éden, e agora a igreja prega o evangelho, dizendo ao mundo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Então, quem ouve essa palavra é o chamado de Deus. E quem crê, e aqui nós temos a condição da promessa da salvação. A promessa da salvação, ela é condicional. É por isso que todos não são salvos. Não é porque Deus já escolheu quem vai ser salvo ou não. E isso iria contra a sua justiça, contra seu amor, contra a sua imparcialidade, contra o seu propósito. Ele seria contraditório? Não. É que a promessa é condicional. Quando Deus escolheu salvar o homem mediante a semente da mulher, mediante o derramamento do sangue da semente da mulher. Então, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a condição da promessa da salvação é crer. E a fé não vem de nós, é dom de Deus, e Deus a apresenta a todos. Quando? Quando do chamamento. Porque o que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O semeador saiu a semear, disse Jesus. E a semente é a palavra de Deus. É o próprio Jesus que interpreta esta parábola. Quando a palavra é acolhida, quando alguém crê, alcança a salvação. Está disponível a todos. É verdade que Deus sabe quem será salvo ou não, mas isto não o impede de dar uma real oportunidade a todos quantos queiram, a todos os homens. E aqueles que queiram ser salvos, crerão, porque ouviram a palavra da verdade, ouviram o evangelho e creram. Então a fé é outro ato fornecido por Deus. Depois nós temos o convencimento do Espírito Santo. Este acolhimento da palavra se dá porque o Espírito Santo convence. João, capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós.
Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vem o convencimento do Espírito Santo. Este acolhimento da palavra resulta do convencimento do Espírito Santo. Na parábola do semeador, Jesus diz que aquela semente que caiu à beira do caminho, as aves comeram a semente. E Jesus, ao interpretar isso, diz o quê? Que veio o maligno e arrebatou a mensagem. Quer dizer, a pessoa não foi convencida pelo Espírito, mas sim convencida pelo maligno. Se manteve iludido por Satanás. Então, a pessoa pode escolher entre a proposta do maligno e a proposta do Espírito Santo. Convencimento do Espírito Santo. Aí vem o arrependimento. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, o povo foi convencido pelo Espírito Santo. Olha o que diz o texto, Atos 2:37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é necessário arrependimento. É por isso que é muito feliz o item 6 do cremos na declaração de fé das Assembleias de Deus. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. E aí, esse item 5 do cremos, da nossa declaração de fé, cita 2 versículos, né? Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, aqui nós temos o arrependimento do pecador. É o primeiro ato do pecador. Até agora são atos divinos. A eleição, o chamamento, a fé, o convencimento. Agora vem a primeira atitude. Que faremos, varões e irmãos? Foi o que perguntaram o auditório da pregação do dia de Pentecostes. E Pedro foi incisivo. Arrependei-vos. É o que Jesus também pregava. Marcos 1:14. Marcos 1:14. Marcos 1:15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É a mensagem da salvação. Vindo o arrependimento, nós temos o perdão dos pecados. Não foi o que Pedro disse aqui já naquela pregação depois da cura do coxo da Porta Formosa do templo? Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O perdão dos pecados. Jesus tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O pecado é tirado por Cristo, pelo sacrifício perfeito. Os sacrifícios da lei só cobriam o pecado. É o que nós lemos lá no Salmo 34 ou 32. 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi, quando escreveu isto, estava no tempo da lei. O sangue dos animais cobria o pecado. É como colocar a sujeira debaixo do tapete. A sujeira continua lá.
mas Jesus veio tirar o pecado do mundo. Foi o que João Batista disse no dia seguinte ao batismo de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem se arrepende, seus pecados são apagados. Olha a condição: crer em Jesus. Quem crê em Jesus é salvo. Seus pecados são perdoados, são tirados. Não se lembra mais Deus das iniquidades. Aí nós somos justificados, porque quando são removidos os nossos pecados são apagados, nós nos tornamos justos, porque a justiça de Cristo vem sobre nós. E nós então passamos a ter uma mudança de sentido na vida. É a conversão. Nós passamos a viver agora para Deus. Nós agora não usamos o nosso corpo como instrumento do pecado, mas o nosso corpo para a glória de Deus. Nós agora somos regenerados, somos gerados de novo, somos novas criaturas. Deus nos dá um coração novo, nós vamos estudar isso numa lição própria. Nos tornamos filhos de Deus. É o que Paulo disse aqui naquele texto que nós lemos lá na Epístola aos Gálatas, né? Que nós aí somos adotados por Deus, né? E Jesus nasceu para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então nós somos, por crermos em Jesus, somos filhos de Deus, não é o que João diz? João, capítulo 1, Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículo 12. João 1 e 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aí nós somos separados do pecado, porque como o pecado é removido de nós, nós somos separados do pecado. Somos unidos novamente a Deus. E aí então nós temos a santificação posicional. Veja que ao ouvirmos a palavra e crermos, vem esse combo, que foi o arrependimento, o perdão, a justificação, a conversão e a regeneração e a adoção e a santificação. 7 coisas que são praticamente simultâneas. Mas depois nós temos a santificação progressiva. Ou seja, salvos, nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, mas nós continuamos aqui no mundo. A velha natureza ainda está em nós, porque os que são de Cristo têm crucificado a carne com suas paixões e concupiscências. Ela não sai daqui de nós ainda. E nós temos que nos manter salvos até o dia em que passarmos para a eternidade. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento da igreja. Então, até lá, existe um intervalo de tempo. E aí nós devemos perseverar. E a perseverança é a santificação. A perseverança é andar em espírito. A perseverança é se aproximar a cada dia mais de Deus. É buscar a perfeição, mantendo a santidade. Então aqui há um lapso temporal, porque o processo da salvação só termina na glorificação, que será no dia do arrebatamento da igreja. Se eu morrer antes de Jesus arrebatar a igreja, eu vou para o paraíso, para o terceiro céu. Não perco mais a minha salvação, mas o processo da salvação não está completo, porque alma e espírito ali estão em descanso, não dormindo, consciente, mas ali já desfrutando das delícias da comunhão com Deus. Mas
aguardando a ressurreição do corpo glorioso, o que acontecerá apenas no dia do arrebatamento. Porque Paulo diz lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles estão aguardando a ressurreição, quando então terão o corpo glorificado, porque eles estão sem corpo agora. E nós que estivermos vivos no dia do arrebatamento da igreja, seremos transformados. Não passaremos pela morte física, mas também seremos glorificados. Aí termina o processo da salvação. Então, veja, a salvação, ela se realiza no tempo, assim como a execução da salvação se deu no tempo, a nossa salvação se desenvolve no tempo. É uma promessa que Deus nos dá. Mas Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Eu preciso perseverar. Eu preciso, como disse o apóstolo Paulo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Por isso Deus disse: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A perda da salvação é uma possibilidade. Se eu não permanecer na fé, se eu não perseverar, eu poderei perder a salvação. A nossa declaração de fé, ela é bem clara a este respeito. No capítulo 10, no item 6, na página 114, o item é possível a perda da salvação. Rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre. Pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3:12. Não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente, e aí o texto cita Lucas 15:32. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Seja ou eternamente. E aí, nossa declaração de fé, que é sempre bíblica, cita João 17:12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo então a sua salvação. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ezequiel 18:24. Finalmente, temos a advertência de Paulo aos Coríntios. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 aos Coríntios 10:12. Aqui temos mencionada a real possibilidade de uma queda da graça. E aí, nossa declaração de fé cita 2 de Pedro 2:20-22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo,
pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lã. Assim cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, deve ser zelada e confirmada. Fica bem claro o que ensina a Bíblia Sagrada. A salvação, ela se protrai no tempo. Ela é uma promessa geral, porque é dada a todos os homens. Deus amou o mundo. Deus quer que todos os homens se salvem. Mas ela é condicional. Condicional a quê? A que eu creia em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esta crença, esta fé, se dá quando eu ouço a palavra da verdade. Mas ela tem que perseverar. Ela tem que persistir. Eu tenho que continuar a dar crédito a Deus. Como? Tendo sido separado do pecado, me manter separado do pecado. Isso se chama santificação. Andar em espírito, andar em novidade de vida, obedecer até a morte. Eu tenho que eu tenho que me manter em santidade e a cada dia aumentar a fé, aumentar, me aperfeiçoar, buscar a perfeição. Isso significa buscar mais a Deus, agradar mais a Deus, até o dia que eu passar para a eternidade, pela morte ou pelo arrebatamento da igreja. Esta é a condição. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso, muitos não alcançarão a salvação. Por quê? 2 Tessalonicenses 3:2. 2 Tessalonicenses 3:2. Mas fiel, 2 Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que todos os homens se salvem, mas nem todos crerão em Jesus. Por isso, nem todos serão salvos. Esta é a maior e mais rica promessa que Deus nos dá. Amém.